Sob a justificativa de falta de dinheiro para a manutenção das áreas, um projeto visa autorizar a cobrança de entrada nos parques estaduais, também aqui da capital. O projeto que concede à iniciativa privada a gestão de parques estaduais e que tramitava desde 2013 foi reaberto e teve a sua proposta ampliada, passando de 3 para 25 parques no estado de São Paulo. Entre eles o da Cantareira e do Jaraguá, em São Paulo, e o de Campos do Jordão, no Vale do Paraíba. Estão incluídas também áreas de manejo e conservação florestal no interior do estado. Se aprovado, o texto autorizará o governo a conceder a exploração dos serviços ou o uso total ou parcial dessas áreas por até 30 anos. Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o projeto atende ao interesse público, já que permite ao governo obter recursos para a recuperação da natureza e fiscalizar as áreas em questão. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o doutor Eduardo Leite. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, bem-vindo. Vamos sair da Lava Jato um pouco? Vamos sair do impeachment um pouco? Vamos agora lavar outra coisa. Vamos lavar a nossa roupa suja aqui, a nossa lavar roupa a interna. alma, isso sim que nós estamos precisando, viu? O pessoal entendeu aí no VT como é que vai funcionar isso, né? Quer dizer, o foco não está voltado para esse assunto agora porque tem muita coisa tão bizarra quanto acontecendo, né? Muita coisa no mundo, aqui no Brasil também. Mas não deixa de ser um assunto tão importante, porque são áreas que nós usamos muito, né? As pessoas precisam dessas áreas, as pessoas precisam desfrutar dessas áreas. E, de repente, chega a notícia de que elas podem ter uma cobrança. Quer dizer, não são todas, mas são 25, de um projeto que tinha 3 áreas inicialmente, né? Para serem privatizadas, apesar deles não quererem ouvir falar nesse nome, são concessões de 30 anos, né? Mas a gente, de repente, pode ter que pagar para entrar. A gente pode dizer que é um atestado de incompetência do Estado, de não conseguir cuidar dessas áreas e ter que passar para iniciativa privada? Regiane, você vê que é engraçado, né? Porque uma das coisas que a função do Estado, do governo, ou seja, do poder público, é justamente cuidar das áreas públicas, né? Dentre elas, as praças. Estão terceirizando, né? tudo, daqui a pouco não cuidam mais de nada? Isso demonstra que, na verdade, eles não estão nem cuidando mais dos parques públicos. Tá. Porque se quer empurrar para alguém, né, esses parques públicos, é óbvio que eu acho, eu acho que antes da gente falar se é bom ou se é ruim, eu acho que deveriam de fazer um trabalho, sobretudo científico, para saber qual é o impacto ambiental. Porque eles não estão falando só na cobrança de, eventualmente, exploração do parque, colocando um restaurante, colocando uma lanchonete, fazendo isso ou fazendo aquilo. Mas, sobretudo, algumas áreas, inclusive, da implantação de marcenaria para exploração de madeira. Né? Então, eu acho que isso tem que ser muito bem avaliado. Eu acho que tem que ter um trabalho realizado de qual será o impacto ambiental. Um dos parques que eles estão querendo é a da Serra do Mar. Você viu qual é o impacto que teve quando começaram a permitir que as pessoas construíssem na Serra do Mar. Tanto é que aquilo, de um tempo para cá, a Mata Atlântica tem porcentagem hoje é ridícula. Vem sendo removido. Outra área que eu posso citar é a questão em volta da Guarapiranga. Você vê o impacto ambiental que você teve quando você permitiu que as pessoas invadissem as áreas. Né? E você vê que ali é um parque. É Mata Atlântica. Aquilo era para ser uma área de preservação permanente. Né? E a outra justificativa que eles dão, que eu acho isso realmente fora de cogitação, quando eles associam ou comparam, como, por exemplo, o Parque do Iguaçu, que tem as cataratas do Iguaçu, ou seja, tem um atrativo já. Você fala de Fernando de Noronha, que também tem um atrativo, ou seja, a exploração da natureza ali, ou seja, do mar. Mas ali não é concessão a nenhum órgão, ali é o próprio IBAMA que cuida, né? Não, então, mas são áreas que eles citam, que áreas que poderiam. Não, eu acho que o Fernando de Noronha e Foz do Iguaçu são áreas, ela é pública-privada. Tá. Pública-privada. Porque eu me lembro que a gente, quando vai para lá, paga uma taxa direto para o IBAMA. Porque há uma exploração público e privado. Na verdade, é uma mescla. E a outra comparação que eles fazem, né, que eu acho isso fora do comum, que é aquele parque Yellowstone dos Estados Unidos. A única diferença é que lá eles têm o Zé Colmeia, aqui nós não vamos ter o Zé Colmeia.
Esse que é o problema, Não, né? eles têm guardas florestais seríssimos, não é só o Zé Colmeia. Então, eu acho que você tem como fazer, explorar de uma outra forma. Você quer ver uma coisa interessante que os Estados Unidos utilizam muito, inclusive na cidade de Nova York? É a questão dos royalties quando eles rodam filmes em determinados locais. Então, parte desses recursos, eles são convertidos como royalties e é destinado à cidade. Né? Você vê por exemplo, aqueles seriados policiais que existem. Você sabia que Nova York recebe o royalty por ajudar a colaborar a fazer aqueles seriados. Então, eu acho que esses parques poderiam ser explorados de uma outra forma. Claro. Né? Então, não exatamente. Agora, me preocupa um pouco. Tá, me preocupa. Se você perguntar qual é a sua opinião em relação a isso, eu não tenho uma opinião formada, se é bom ou se é ruim, porque não tem esse estudo, não tem esse estudo de impacto ambiental, entendeu? Você pega a Cantareira, por exemplo, aí você vai colocar o que lá? Como é que você vai fazer? É o que eu falei, não tem Zé Colmeia, né? Então, aliás, Zé Colmeia somos nós, né? Que pagamos toda essa conta. Então, eu acho que é muito temeroso, muito arriscado, simplesmente pegar 25 parques, né, e privatizá-los. Realmente. Né? Eu acho que está é muito falando complicado. de parques importantes, por exemplo, Caverna do Diabo. Tem muita gente que conhece isso, que já foi, já visitou, sabe a importância, né? Não só para a questão ecológica, mas a beleza, o turismo, né? O que melhora com relação à cidade. Agora, sim, eu estou no mesmo time que você também, nessa questão de não saber exatamente se fica contra ou se fica a favor. É a forma como é feita a questão, né? Porque quando a gente visita um parque assim e a gente se depara com a falta de estrutura que tem e a falta de educação das pessoas que muitas vezes vai, porque justamente não tem uma fiscalização das pessoas que visitam esses parques, a gente fica fazendo comparações. Se fosse lá nos Estados Unidos, se fosse em outro lugar, teria uma outra estrutura, teria gente aqui para dar uma assistência, teria lixo para a gente poder jogar o lixo aqui, teria um banheiro para a gente poder usar. Agora, por outro lado, a gente fica pensando, por quê? Porque tem gente administrando. Não sabemos se é privado ou se é público, mas tem gente administrando ali. O que a gente percebe é que hoje, na maioria desses lugares, existe uma total ausência do Estado. Então, assim, se for para iniciativa privada cuidar melhor do que está cuidando hoje, beleza. Mas qual é o tipo de impacto? Esse ponto que você chegou é muito importante a gente ressaltar. Regiane, é um problema cultural. Agora, fazendo a calada da noite também... O brasileiro não tem isso, né? Eu posso citar vários pontos que são preservações e que transformaram. Você pega aquela encosta do Rio de Janeiro. Aquela encosta é todinha de preservação. Eu estou falando agora, eu estou indo além de São Paulo. Eu estou falando agora a nível de Brasil. Aquela encosta onde você tem favelas. Tem mansões aqui em São Paulo também, que são 1.600 e poucas favelas, eu diria que 90% são áreas de preservação. Então, culturalmente, isso me preocupa, porque daqui a pouco essa privatização, ela pode se transformar em algo que a gente não sabe onde é que vai dar isso. Né? Preservar é preservar. E quem tem o dever de preservar é o Estado. Se o Estado não está conseguindo cuidar dessas áreas, então isso me preocupa bastante. Né? Essa o Rio de Janeiro, que eu estou falando para você, toda aquela encosta ali de Copacabana, Ipanema, Leblon, até chegar no Recreio, você vê que é tudo ali tomado. E aquela parte é toda de preservação ambiental. E quem é que conseguiu? Você vê, o poder público não conseguiu conter. Total. Não conseguiu conter aquelas ocupações. Então, privado, porque aquele teu negócio, poder público, você tem a força da lei de impor. E o privado? Como é que ele vai fazer? Vai ter que entrar. Eu vou te dar um exemplo típico. Hoje, semana passada, invadiram aqui o gabinete da Presidência da República da Avenida Paulista e um acampamento foi levantado de um dia para o outro, na Avenida Paulista. É isso que eu estou falando para você. O governo não tem poder mais. O governo não tem autoridade mais. A gente fica pensando que, de repente, no privado isso não aconteceria.
Que teria mais controle, mais fiscalização, será? Exato. Então, não existe mais nada. Você vê que o MST vem aqui e invade tudo. E não quer saber. Então, isso tem uma certa... a gente tem que ter uma certa preocupação em relação a isso. E não estamos falando só do MST, nós estamos falando de uma forma geral. É que hoje tem algumas, ou seja, tem alguns grupos sociais, né, que eles têm uma atuação muito mais presente, né? Presente, sobretudo, muito mais violenta. Então, eu acho que isso tem que ser, não pode ser na calada da noite, né? Não pode simplesmente passar a responsabilidade para o privado de um dia para o outro. E tem que ser discutido com a população. Sobretudo. E isso é uma questão que tem que ser discutida com a sociedade, ver se a sociedade quer ou não que sejam privatizados e que forma serão privatizados estas áreas. Vamos, então, eu acho que essa é a questão. Todos nos interar sobre esse assunto, né? Quer continuar falando com o Dr. Eduardo Leite? Lá no Facebook, facebook.com/Eduardo César Leite. Terça-feira que vem, nosso encontro está marcado aqui de novo, né? Lógico, você acha? Eu não falo. A gente tá meio dodóizinho, então beijinho vai ser aquele beijo de madame. Meio de longe, sabe? Obrigada, querido. Ótima semana pra todos. Ótima semana. Tchau. Estamos daquele jeito. Gente.